Começamos. Graça e paz a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook. Graça e paz aos que estão nos acompanhando de forma presencial. Este é um momento de nós estarmos atentos àquilo que o Senhor deseja nos falar, lembrando que é um estudo, então, por favor, estejam também cooperando com esse conhecimento, que a gente possa crescer juntos, Não somente aquilo que eu vou falar é importante, é relevante, mas aquilo que vocês podem comentar e perguntar também é importante e relevante, para que a gente possa estar crescendo nesse estudo. Ok? Semana passada nós estivemos encerrando o nosso estudo sobre compreendendo as Escrituras. Foi muito legal, espero que vocês tenham gostado bastante e tenham aprendido. Já disponibilizei os slides que estavam faltando. E hoje nós vamos começar um novo estudo, chamado Sermão do Monte, que se encontra em Mateus capítulo 5, ok? E antes de começar, como sempre, vamos estar apresentando este momento ao Senhor, estar orando para que o Senhor nos ensine, porque mais importante do que aquilo que eu tenho para dizer é o que o próprio Jesus Cristo diz. Porque esse sermão é o próprio Jesus falando. Não é Paulo, não é Pedro, não é João, não é Isaías, não é outra pessoa. É Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo encarnado, falando para nós. Então, que a gente venha deixando nossos corações propícios a ouvir a voz, literalmente, de Deus. Amém? Senhor, meu Deus, louvado seja o teu nome, te agradecemos, ó Pai, por este momento. Deixamos reunidos para aprender um pouco mais da tua palavra, Senhor. Ó Deus, vem nos abençoando para que possamos compreender, ó Pai, que nós precisamos, Senhor, precisamos de Ti. Vem colocando um anseio no nosso coração, fome e sede, Senhor Jesus Cristo, de aprender mais de Ti, de estarmos em um relacionamento mais estreito com Teu Espírito Santo. Meu Deus, em nome de Jesus, vem abrindo os nossos ouvidos, retira, Senhor, de perto de nós tudo aquilo que nos atrapalha. Abençoa os irmãos que porventura estejam vindo, abençoa aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook, aqueles que vão ver mais tarde, Senhor, em um outro dia, mas que o Senhor venha falando profundamente aos nossos corações através desses ensinamentos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos começar então, passar o slide. Como eu disse, nós vamos estar estudando o Sermão do Monte, que se encontra do capítulo 5 e vai até o capítulo 7, tá certo? O Sermão do Monte é uma aula de Jesus. São as palavras do próprio Deus encarnado. O Rei do Reino dos céus veio ao mundo e declarou as leis de seu reino aos homens. Jesus nos preparou para o fim dos tempos. Os dois maiores discursos dele se encontram em Mateus capítulo 5 ao 7, que é o Sermão do Monte, e Mateus 24, que é o sermão, que é as últimas instruções de Cristo, no capítulo 24. Fala de uma preparação profética de discernir os sinais de sua volta. Contudo, precisamos tomar cuidado para não cometer o erro de tentar nos preparar exteriormente e esquecer que o mais importante é nossa preparação interior. Certo? Por isso que o Sermão do Monte vem primeiro. Ok? É interessante isso, eu quero destacar, como eu já falei antes na oração, é isso. O Sermão do Monte é o próprio Jesus falando. É como se a gente fosse convidado para um retiro e dissesse, Jesus é o palestrante, ele que vai estar palestrando. Será que você não iria para esse retiro, não prestaria atenção, não estaria ali atento para cada palavra? Pois é, o Sermão do Monte, infelizmente, é uma passagem muito linda, muito maravilhosa, porém muito esquecida e principalmente pouco praticada. Por isso que o Espírito Santo me incomodou para falar sobre o Sermão do Monte, porque são as palavras de Jesus, são os ensinamentos de verdade do próprio Cristo, ele revisando a lei, nos dizendo o que é realmente ser feliz em sua presença. Por isso o sermão é tão importante, ok? Uma coisa também que eu quero destacar é essa segunda parte. A gente está vivendo tempos do fim. Estamos, sim. Vivemos tempos do fim. Porém, o Senhor, ele nos ensinou minuciosamente, no Sermão do Monte, a como estar preparados para o fim.
E ele diz que a preparação não é uma preparação externa, mas uma preparação interior. Muitas pessoas, quando pensam nos fins dos tempos, elas pensam em coisas externas, em coisas que acontecerão. Elas pensam mais no capítulo 24, nos sinais que acontecerão, certo? E querem se preparar exteriormente para isso, quando isso acontecer. Então, tem gente que pensa, eu vou fazer um abrigo, eu vou fugir para não sei aonde, eu vou fazer isso, aquilo, outro, eu vou escapar da grande tribulação de alguma forma, né? Só que uma das coisas que a gente vai ver no Sermão do Monte vai dizer, bem-aventurados perseguidos, por causa do meu nome. Então, se a gente for parar para pensar, o Sermão do Monte, ele nos prepara interiormente, ele prepara o nosso caráter, o nosso coração, a nossa conduta. Ele nos mostra o que é ser um filho de Deus de verdade, viver dentro disso. Então, quando vier as perseguições, a gente não vai fugir. A gente não vai sentir necessidade de fugir. A gente vai sentir a necessidade de cumprir a vontade de Deus, mesmo que aquilo leve à nossa morte. Então, vamos prestar atenção nesse ensino, que é muito importante, e que a gente não fique só nesse estudo, só nesse tempo que eu estou falando, mas em casa, por favor, façam isso. Leia Mateus capítulo 5 até o capítulo 7 e peça a direção do Espírito Santo para entender e aplicar isso na vida de vocês, em nossas vidas, certo? Porque isso é a vontade de Deus. Paulinho, passa para mim, por favor. Obrigada. O Sermão do Monte é muito prático e claro em seu objetivo. Mateus 5,48 diz, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Muito simples. Qualquer um faz isso, só que não. Né? Mas, se a gente for resumir o Sermão do Monte, colocar ele em um único versículo, esse é o resumo. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Como é o vosso Pai que está no céu. Serem perfeitos. Esse é o objetivo de Jesus com o Sermão do Monte. Essa é a clara vontade de Deus para a vida de seus filhos, a santificação. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4, verso 3. Se o fim dos tempos se aproxima, devemos acelerar nossa jornada de santificação. Está passando? Oh, coisa boa. É muito interessante isso. Existe uma confusão sobre a vontade de Deus nesses últimos tempos. As pessoas ficam aperreadas buscando, poxa, qual é a vontade de Deus? Qual será essa vontade de Deus para a minha vida? E a gente associa essa vontade a coisas daqui. Com quem eu vou casar? Que faculdade eu vou ter que fazer? Qual é o meu ministério no meio da igreja? Então, a gente associa a vontade de Deus a essas coisas, né? Só que a vontade de Deus é muito clara, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. O que é que Deus quer para você daqui a 10 anos? Sua santificação. Daqui a um dia, a sua santificação. Daqui a 100 anos, sua santificação. Porém, você não vai estar mais aqui, porque daqui a 100 anos você já morreu. Possível, né? Mas essa é a vontade de Deus. E essa é uma vontade esquecida. Porque nós vivemos em uma época onde as pessoas elas se colocam onde Deus está. Elas querem se colocar no lugar de Deus. Então, a vontade que tem que ser realizada é a minha vontade, não a vontade de Deus. Né? A gente lê, seja feita a tua vontade como na terra, assim na terra como no céu. Mas a realidade da nossa prática é faça a minha vontade, assim na terra como no céu. Mas nós, enquanto igreja, precisamos voltar a essa vontade de Deus e de uma forma muito urgente. Porque se os tempos estão se findando, a gente precisa correr para essa santificação. Correr para buscar isso daí. Né? Porque o Senhor ele vem buscar um povo santo. E se a gente não se enquadra nisso daqui hoje, misericórdia, vamos correr para a gente se ajustar a esse padrão de Deus. Ok? A contracultura do Sermão do Monte nos mostra claramente que é impossível viver os padrões do reino de Deus e do mundo ao mesmo tempo. John Stott, teólogo e pastor,
diz que, para ele, o versículo principal do Sermão do Monte é Mateus 6,8, parte A, que diz assim: não vos assemelheis, pois, a eles. Quer viver o reino de Deus hoje, pratique o Sermão do Monte. Esse é muito importante a gente saber também sobre o Sermão do Monte. A gente vai ler e a gente vai dizer: bem-aventurados os mansos de coração. Né? Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos. E isso é totalmente contra a cultura do mundo. Totalmente. Para o mundo, bem-aventurado ou feliz, alegre, é aquele que vive em riquezas e não pobre de espírito. Né? Bem-aventurado é aquele que está de boa com todo mundo e não perseguido. O Senhor, ele continua reinterpretando a lei e ele vai dizer: olha, sabe aqueles seus inimigos? Não se vingue deles, ore por eles. Ame eles. Isso é comum? Não. Isso é natural a nós? Não. Porque o pecado, ele corrompeu o padrão instituído por Deus. Nós somos, aqui na terra, infelizmente, sem Cristo, a imagem e semelhança de Deus, mas caídos, corrompidos. Essa imagem ela foi corrompida. Né? Sabe aquelas imagens que são meio distorcidas assim? Né? Que a pessoa não pegou bem a câmera, ficou tremida? Pronto. As pessoas sem Cristo são assim. E nós em Cristo estamos voltando ao foco. Né? Voltando a ficar uma imagem melhor. Mas somente por obra do Espírito Santo de Deus. Para estudar esse Sermão do Monte para trazer aqui hoje, eu vi vários vídeos de várias pessoas diferentes, li 3 livros diferentes, li a Bíblia de estudo para poder condensar o máximo possível. Mas quanto mais eu lia sobre o Sermão do Monte, quanto mais eu era ministrado sobre o Sermão do Monte, mais eu entendia quanto se é distante de se cumprir isso. E que para se cumprir o Sermão do Monte não tem para onde correr. Tem que fazer o que Jesus Cristo falou para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Não existe como você fazer isso, praticar essas coisas de uma forma natural, se não for pelo Espírito Santo de Deus, transformando em nós o nosso interior, para que as nossas atitudes expressem essa mudança interna que ele gera em nós. Né? Então, o Sermão do Monte é algo incrível e profundo. Para aqueles que pensam que Jesus Cristo veio abolir a lei, né? Que ele disse assim: não, a gente vive pela graça. Aboliu a lei, de forma alguma. A gente, no decorrer do Sermão do Monte, vai entender que Deus aprofundou ainda mais o cumprimento dessa lei. Os homens eram incapazes de cumprir antes, agora são incapazes muito mais. Porque, antigamente, eles ensinavam assim: se você matar, você é punido. Você vai sofrer as consequências. Jesus disse: se você ao menos pensar mal do seu irmão, odiar ele no seu coração, você já é um assassino. Será que está mais fácil ou mais difícil? Mais difícil. Mas era assim que a lei deveria ser interpretada desde o princípio. Era uma mudança interior que se reflete em uma atitude exterior. Mas, infelizmente, foi sendo ensinada por homens que apenas aquilo que era externo, aquilo que você fazia, que era punido ou não. Né? Então, era fácil você seguir aquilo, e, na verdade, nem era tanto assim. Né? Tanto é que ninguém conseguiu cumprir a lei em sua totalidade, só Jesus Cristo. Porque viveu em santidade diante de Deus, e é Deus. Né? Então, nós precisamos entender isso. Vocês, nós que somos chamados para sermos servos de Jesus Cristo, para sermos cidadãos do céu, nós precisamos viver uma contracultura. Nós não podemos nos aliar com o mundo. É impossível viver para Deus e viver para o mundo. Seguir os costumes do reino de Deus e os costumes do reino do mundo. Seguir o padrão moral de Deus e seguir o padrão moral do mundo, porque são opostos. E não dá para você servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Certo? Passa para mim, por favor. É verdade. Eu esqueci. Eu esqueci que agora eu posso passar por aqui.
Até agora, alguma pergunta, algum comentário? Está dando para entender? Já está dando para sentir o que é o Sermão do Monte? Já está dando para entrar aí, então dá bom. Então, o Sermão do Monte, se você for realmente parar para estudar, ele tem várias divisões, inclusive a própria Bíblia, né? E em várias Bíblias elas vão modificando algumas partes, algumas divisões. E ela traz nela mesmo uma divisão desse Sermão do Monte, certo? Vai dividir em bem-aventuranças, os discípulos são sal da terra e luz do mundo, o cumprimento da lei dos profetas, continuação do Sermão da Monte, aí vem a esmola, oração, jejum. Tem uma outra divisão também que tem 8 partes, mas para ser o mais simples possível, eu trouxe 3. Eu consegui uma divisão tripla, né, do Sermão do Monte, dividir ele em 3. Então, ele vai estar dividido as bem-aventuranças, e ele vai fechar com esse bloco de bem-aventuranças no capítulo 5, versos 13 ao 16, que fala sobre o sal da terra e luz do mundo, ok? O segundo bloco de divisão é as leis do reino de Deus, onde Jesus reinterpreta a lei, certo? E elas vão estar subdivididas em leis civis, leis religiosas e leis morais. E o último bloco, o caminho do reino, ou seja, a conclusão do Sermão do Monte. E nós vamos seguir esse padrão de divisão para que a gente possa condensar melhor e entender melhor o Sermão do Monte. Hoje eu trouxe apenas o primeiro bloco, certo? Que vai falar sobre as bem-aventuranças. E próxima semana eu entro no segundo bloco, que é as leis do reino de Deus, que é Jesus revisando ou reinterpretando a lei. Ou interpretando elas da forma que elas deveriam ser interpretadas desde o princípio, e não foram, né? Então, o primeiro bloco é as bem-aventuranças, que vai de Mateus, capítulo 5, versos 1 ao 16. As bem-aventuranças revelam o caráter dos cidadãos do reino de Deus, e não podemos compreendê-las como qualidades de grupos distintos, ou seja, existe um grupo dos humildes, outro grupo dos pacificadores. Não, de forma alguma. As bem-aventuranças é uma descrição de um caráter cristão completo. Se assemelham ao dom do Espírito, ao fruto do Espírito. O fruto do Espírito, quando a gente lê 9. Ela disse, vixe, mas não tem 9? Mas não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Tanto é que quando a gente vai exemplificar o fruto, a gente usa uma laranja, uma tangerina, porque tem vários gomos, mas representam apenas um único fruto, elas são um único fruto. Da mesma forma, as bem-aventuranças, elas são 8, mas elas não representam 8 grupos de pessoas, 8 grupos de cristãos. Nós precisamos vivenciar essas 8 bem-aventuranças. Nós precisamos ser isso, ter esse caráter completo, certo? Elas também trazem uma promessa de recompensa. Toda bem-aventurança pronunciada termina com um galardão. Como exemplo, Mateus 5,5, que vai dizer, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Né? E aí a gente já entende um pouco que eu falei no último slide sobre contracultura, né? Sobre uma coisa meio absurda. Os mansos vão herdar a terra, coisa estranha. Geralmente são aqueles, né, que guerreiam, os guerreiros, lutadores, que conquistam a terra, né? E não os mansos. Mas aí a gente já começa a entender um pouco sobre isso, porque a recompensa vem do Senhor e não pela força do nosso braço. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, capítulo 5, e o verso 1, ele vai dizer, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É muito interessante essa introdução aqui. Porque Jesus ele sobe ao monte e ele começa a falar àquela multidão, começa o seu discurso, e ele começa a revisar a lei. E a gente vai ler nas profecias que Jesus ele viria, o Messias, ele viria como uma representação de Moisés. E o que é que Jesus faz no Sermão do Monte? O mesmo que Moisés fez no Monte Sinai. Ele traz a lei ao povo.
a lei do seu reino. Né? E isso é muito interessante. E ele começa com um discurso sobre felicidade. Ele vai dizer, felizes são aqueles, bem-aventurados é felizes, alegres. E ele começa com essa bem-aventurada. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A conversão de uma pessoa acontece quando ela olha para si mesma e entende sua miserabilidade, sua incapacidade de salvação por méritos próprios. Assim, os pobres de espírito são aqueles que apresentam uma humilde dependência de Deus. Muitas pessoas, ao lerem esse versículo, acreditam que pobres de espírito são pessoas que são pobres financeiramente, materialmente. E muitas pessoas abriram mão das suas riquezas por causa disso, né? Deixaram tudo e foram viver sem nada, sem nenhum bem material. Mas quando a gente vai estudar a palavra de Deus, se lembre do último estudo que a gente fez, a gente precisa interpretar a Bíblia num todo. E não tirar um versículo e querer interpretar só aquilo. Porque vai dar errado. Porque se eu interpretasse dessa forma, eu não poderia dar esmolas. Porque a pessoa já é um bem-aventurado. Ela é pobre, né? Ela já é bem-aventurada. Estou tirando a bem-aventurança dela. Estou dando alguma coisa para ela. Estou suprindo. Né? Então, eu não posso entender os pobres de espírito dessa forma. O pobre de espírito é aquele que realmente olha para dentro de si e diz, eu nada tenho, nada sou. Sou pobre, cego e nu. Sem Deus eu nada sou. Eu preciso de Deus. Eu não sou nada sem Deus. Esse é o pobre de espírito. Né? Que se olha dessa forma, que se enxerga dessa forma. Porque muitas pessoas relutam a aceitar a Cristo. Porque elas não querem passar por isso aqui. Mas essa é a porta da graça. Para ser cristão de verdade, você precisa passar por isso daqui. Você precisa primeiramente ser bem-aventurado sendo um pobre de espírito. Porque você jamais virá a Cristo pelo motivo correto se você não se enxergar como miserável sem Deus. Você diz assim, realmente eu não consigo salvação por mérito próprio. Não existe nada de bom em mim. Eu não tenho nada a oferecer a Deus. Por isso eu preciso de Cristo. Por isso eu preciso dele. Por isso eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Porque sem ele não existe graça, não existe vida. Eu sou destinado ao inferno. Por isso eu vou aceitar Jesus. Então, a graça verdadeira, autêntica, né? E aqueles que passam por essa porta, eles jamais se desviam dela, porque eles entendem que sem Deus não tem para onde ir. Para onde eu me irei, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Né? Quando Jesus ele sobe no barco de Pedro e faz aquela pesca maravilhosa, né? Aquele milagre maravilhoso, Pedro ele diz, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Pedro está passando por esse momento, se enxergando como miserável. Isaías, quando sente a presença de Deus, o ambiente é tomado pela presença de Deus, ele diz, ai de mim que vou morrer. Porque eu sou um homem impuro, de lábios impuros, e vivo no meio de povo de impuros lábios. É isso, é essa compreensão, essa magnitude de você se entender como pessoa miserável. Dependente total da graça, provisão e bondade de Deus. Esses são os pobres de espírito. Né? E a recompensa deles é o reino dos céus. Porque eles entendem que o reino dos céus virá não por mérito próprio, mas por mérito de outro. E quem é esse outro? Jesus Cristo. Ok? Passa para... É mania, gente. É mania. Foi mal. É mania. Alguma pergunta até aqui? Vocês tinham essa compreensão de pobres de espírito? Então, vamos lá. Segundo versículo, né, é o versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Né? A segunda bem-aventurança está ligada à primeira. Lembre-se, como eu disse no princípio, nós precisamos enxergar as 8 bem-aventuranças não como
8 coisas distintas, 8 grupos distintos, mas como 8 características que compõem um caráter cristão. Então, todas elas estão ligadas entre si. É impossível você cumprir outra sem cumprir a outra, entende? Você pode ser menos em uma e mais na outra, como fruto do Espírito, né? Mas aí você precisa de amadurecer mais isso. Mas nós precisamos ter esse caráter completo, certo? Então, vamos lá. A segunda bem-aventurança está ligada à primeira, pois se reconhecemos nossos pecados, choramos em arrependimento. Portanto, o choro que é consolado aqui é o choro do arrependimento, pois somos aqui alcançados pela graça de Deus, e na volta de Jesus seremos retirados da presença do pecado para sempre. Então, mais um erro que as pessoas cometem é olhar para esse versículo e dizer, bem-aventurados os que choram. Choram, bem-aventurado então mulheres e crianças, porque vive chorando, né? Bebê é o que é mais bem-aventurado, porque vive chorando, né? Só que não é esse tipo de choro, mas é o tipo de choro mais importante da vida de um ser humano. É o choro pelo arrependimento pelos seus pecados. E ele só vai chorar dessa forma, né? Arrependido, profundamente arrependido aos pés do Senhor, quando ele se entende que sem Deus ele nada pode, nada é e nada tem, né? Então, por isso, ela está completamente ligada à primeira. Eu entendi que eu sou um miserável, né? Sem Deus, sem a presença de Deus, e eu preciso dele, né? Então, eu choro pelos meus pecados. Então, muitas vezes, quando a gente comete... A gente já é alcançado pela graça, a gente é salvo. Infelizmente, como a gente está na presença do pecado, muitas vezes a gente acaba caindo. E esse é o choro que nos leva novamente aos pés do Senhor, que precisa nos levar, né? Quando muitas vezes a gente comete pecado em cima de pecado, e isso não nos leva a essa angústia de alma. Está muito errado isso, gente. Muito errado. Entende? O errado em si não é a questão de você cometer um erro, mas é você não sentir essa angústia de alma por ter cometido esse erro, por ter caído, por ter se afastado de Deus. Está tudo bem você estar longe de Deus, e isso não está tudo bem. Certo? Então, precisamos entender isso. Até aqui alguma pergunta? Algum comentário? Amém. Deixa eu comentar alguma coisa. Sim, o pastor vai falar. Eu acho interessante porque quando você falou sobre pobres de espírito, né, sobre a situação da miserabilidade e da incapacidade de sermos salvos por nós mesmos. E eu vejo isso porque quando houve o protestantismo, né, que houve a volta ou a revolta, né, daquela situação, nós olhamos para os anabatistas e vemos que eles olharam para isso. Eles perceberam essa miserabilidade e que sem o Senhor. Então, os anabatistas, eles seguiam fielmente a palavra justamente por causa disso. Porque eles entenderam isso tudo que você está falando. E como anabatista, nós precisamos entender, nós precisamos fazer isso que você está fazendo. Irmos fundo naquilo que o Senhor quer que a gente seja, não aquilo que o mundo quer que a gente seja. E por isso tem tido muito problema, porque as pessoas não admitem que tenham que ser, como eu vou dizer, pobres para entenderem o reino de Deus, né? Porque o próprio Senhor disse que Ele era rico e se fez pobre para que na pobreza dele nos tornássemos ricos, né? Então, é interessante entender isso aí. Só deixar isso aí. Obrigado pela oportunidade. Amém. Muito importante esse comentário. E quero ressaltar também que quando a gente vai estudar a história anabatista, eles buscam o Sermão do Monte digamos assim, o cerne de ensino dos anabatistas, né? Eles buscam seguir o que o Sermão do Monte diz, porque o próprio Jesus falando, e como ele é o centro da nossa fé, outras palavras não teriam o mesmo impacto, né? Qual é a palavra que tem maior impacto? O próprio Jesus falando. Então, o Sermão do Monte é muito ensinado, né? Por isso, nós estamos trazendo ele. Nós somos anabatistas, para quem não sabe, anabatistas, e o Sermão do Monte é muito importante,
não somente para nós, mas para todo cristão verdadeiro que tem realmente esse interesse de seguir a Cristo fielmente. Ok? Tá bom. Ah, tá. É porque ele não está... Espera aí. Eu estou apertando aqui e o de cima vai tranquilamente, o de baixo não. Mas tudo bem, foi. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Verso 5 do capítulo 5. E saiu dali. Foi, voltou. Dá uma olhada aí. O pastor ele vai dar uma olhada ali para consertar o problema, mas enquanto isso, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A mansidão é a virtude que oferece paciente gentileza em retribuição ao ódio, ofensa, hostilidade. Olha que coisa fácil. O coração verdadeiramente... O pastor está fazendo teste ali. Ok. Qualquer coisa, Paulinho passa ali. Então, o coração verdadeiramente manso não reage à provocação, paga o mal com o bem. E dos outros nada exige, pouco espera. Em relação a Deus, a mansidão é a concordância com todos os seus tratos, sem murmuração, rebeldia ou resistência. É bem facinho ser manso, gente. A gente pensava, né, antes de ler, que a gente lê, ser manso, é uma questão de personalidade ser manso. É uma questão de criação você ser manso. Ser manso é aquela pessoa besta, né? É qualquer coisa. Ser manso é aquele bem quietinho, que fica no canto ali. É virar tapete, mas não tem nada a ver com o manso que a palavra diz, com a origem dessa palavra, com o que Jesus descreve no Sermão do Monte. Nada. Olha que ser manso é você, mesmo você sendo forte, você tendo como revidar, você escolher deliberadamente não fazê-lo. Né? E se a gente pensar que coisa difícil, por que o Senhor pediu isso? O próprio Jesus fez isso. Será que o próprio Cristo, quando ele estava sendo acusado, né? No dia que ele foi levado ao Sinédrio, ele foi acusado de coisas que ele não tinha cometido, porque ele foi acusado injustamente. No dia da sua crucificação, será que ele não poderia ter dito, Senhor, desiste aqui, manda os anjos do céu, destrói todo mundo aqui, eu quero ir para casa? Não, não fez isso. Ele suportou. Mesmo tendo poder, ele tinha um poder de destruir. Mas ele não optou por isso. Ele optou por amar. Ele optou pagar o mal dos homens com o bem da sua graça. E é isso que ele nos ensina. E é isso que significa ser manso. Ser bem-aventurado como manso. E porque eles herdarão a terra? Mais uma vez, eu ressalto. Quando a gente pensa em herdar a terra, a gente pensa em uma conquista. E uma conquista feita por força. Né? Quando a gente vê vídeos, vê filmes de históricos, a gente vê que as pessoas eram exércitos, né? Se reuniam e invadiam e conquistavam a terra e tudo mais. E tanto é que nessa época que Jesus Cristo vem, o povo estava esperando um rei guerreiro. Um rei que vinha para conquistar de volta Israel para eles, com a força do seu braço. Aí Jesus vem e diz um negócio desse, bem-aventurados os mansos porque herdaram a terra. E aí, como é que se entende isso? Né? A Alma quer fazer uma pergunta. Espera aí que o pastor vai levar o microfone para você. Você falou aí sobre a questão da mansidão e a gente vai colocar a questão de apanhar na face e da outra. Né? Eu acho que é bem colocado nessa parte que quando fala assim, a mansidão é a virtude que oferece paciente e gentileza em retribuição ao ódio. Então, vai contrapartida do você apanhar numa face e da outra para bater. Exatamente. Você entende aqui
que o sermão é uma coisa, é um padrão que ele vai seguindo, é uma ordem de pensamentos que ele vai colocando um e depois o outro, como uma escada que você vai subindo de entendimento. Né? Quando Jesus começa a revisar a lei, ele já falou os bem-aventuranças, ele já falou qual é o caráter do reino. Quando ele fala exatamente esse versículo que ela falou ali, né? Se você recebeu um tapa numa face, dê a outra. Como é que você faz isso? Porque você já é manso. Você é um bem-aventurado, você é manso. Por isso você consegue praticar a lei que ele vai revisar lá na frente. A lei moral, a lei civil e a lei religiosa. Porque você já adquiriu esse caráter. Né? Então, é a construção de entendimento. Então, será que normalmente uma pessoa consegue ser manso assim? Não. Normalmente nós não conseguimos ser mansos. Quando a gente fala aqui, e muitas igrejas que ainda, graças ao Senhor, são sérias, são remanescentes, né? Elas realmente pregam a palavra e dizem, estudem a palavra de Deus, busquem o Senhor enquanto se pode achar, tenham um relacionamento estreito com Deus. E a gente diz, não, vou assistir, vou olhar aqui o meu Facebook. Não, Ai, gente, ler a Bíblia dá sono, não tenho tempo, não posso fazer. Por que a gente precisa disso? Porque a gente jamais vai ser manso nesse padrão aqui, sem a gente se alimentar da palavra de Deus e da presença de Deus. Sem a gente nascer de novo. Sem a gente nascer da água do Espírito. É impossível. Certo? Toque de 3 segundos. Eu cliquei na errado. Bem-aventurados os pacientes. Ai, ai, ai. Vamos lá. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém? E o que é que isso significa? Mostra aqueles que desejam, acima de tudo, ajustar-se à mente do Senhor. Eles anelam não por riquezas, poder ou popularidade, mas sim por serem santos. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro. Vamos abrir lá. 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 ao 16. 15 e 16 diz assim: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Simples assim. Né? Então, muitas vezes a gente pensa que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça são aquelas pessoas que estão na igreja e têm um ministério de ação social. Né? Então, essas são as que têm fome e sede de justiça. Mas a palavra do Senhor, quando a gente vai estudar, vai dizer que são aqueles que buscam ter a mente de Cristo, a mente de Deus, ser santos como Ele é santo. Essa é a justiça que precisa ser buscada. Né? O segredo do crescimento espiritual é o apetite espiritual. Mais uma vez eu digo, sabe por que a gente precisa ler tanta palavra de Deus, buscar tanta presença de Deus, buscar fazer devocionais ao Senhor, ter esse tempo, não só um tempo, mas o tempo todo com Deus. Né? Porque a gente pode fazer isso e deve fazer isso. Deus está conosco o tempo inteiro. Onde quer que a gente vá, se a gente tem o Espírito Santo, Ele não vai conosco? Vai. Então, o tempo todo, nós temos a presença de Deus. Então, esse é o segredo de crescer espiritualmente, porque existem tantas pessoas que se desviam por qualquer coisa, que são engodadas por qualquer vento de doutrina, porque elas não têm apetite pela justiça de Deus, por buscar a santidade de Deus, por estar na presença de Deus, por ler a palavra de Deus, certo? Então, bem-aventurados que têm fome e buscam alimentar-se da palavra e da comunhão com Deus. Muitos desejos jamais serão satisfeitos, mas quando alguém aspira a santidade e bondade, Cristo promete satisfazê-lo. Por isso diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nós seremos fartos. Porque o Senhor, Ele mostra na sua palavra como é que a gente vai ser farto, como é que eu vou ser farto. Como é que eu vou me alimentar? Como é que eu vou suprir essa necessidade de justiça? Né? Na presença de Deus através da sua palavra.
Lá, próximo vai dizer: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia aqui é uma disposição da alma de ser semelhante a Cristo. O misericordioso usa de bondade ao julgar os outros. Procura o melhor, não o pior. É lento para condenar e rápido para ajudar. Como a gente lê em Lucas capítulo 10, versos 30 ao 37, que é a parábola do samaritano, do bom samaritano. Né? Enquanto os três que eram religiosos, né, passaram direto, o samaritano, que era aquele desprezado pelo povo judeu, para e ajuda prontamente. Ele não vai querer saber se aquele homem é isso, aquilo outro, ele não quer saber, ele quer ajudar. Ele é pronto em ajudar, em socorrer a sua necessidade. Isso é ser misericordioso. Repudia o ódio e o ressentimento, os misericordiosos fazem isso. E perdoa aos que o ofendem. Né? E aí a gente vai ver mais na frente, Jesus, quando ele vai revisar a lei na parte cerimonial, a parte que diz assim, quando a gente ora ao Senhor, a gente diz assim, perdoa-nos assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. E se encaixa exatamente nesse ponto. O misericordioso, ele repudia o ódio, o ressentimento e perdoa os que o ofendem. E aí eles são perdoados. E é exatamente por isso, entendam. Sabe o primeiro lá? O primeiro, o pobre de espírito, aquele que realmente se encontra dependente de Deus, ele se enxerga isso, eu sou dependente de Deus, eu preciso de Deus. Eu não tenho nada sem Deus, nada sou sem Deus, eu preciso dele. Né? Então ele encontra a misericórdia de Deus, ele tem um encontro com a misericórdia de Deus. E por ele ter esse encontro, ele consegue ser misericordioso com os outros. Eu me lembro da minha experiência de alcançar essa compreensão quando eu estava em Curitiba. Eu estava no banheiro, estava tomando banho e estava tocando música. Eu sempre gosto de escutar música quando eu estou tomando banho, quando eu estou fazendo alguma coisa. Eu amo música. Né? E aí eu estava escutando aquela música de Diante do Trono, Me Ama. E lá no finalzinho da música ele vai dizer: não tenho tempo para perder com ressentimentos quando penso que ele me ama. E naquele momento, o Espírito Santo falou grandemente ao meu coração. E eu chorei ali. Chorei de arrependimento por situações que eu poderia ter evitado, por perdão que eu deveria ter já liberado e não liberava, né, por causa disso. Porque não, porque a pessoa merece. Né? Eu não perdoo não, porque a culpa foi dela. Quem tem que me pedir perdão é essa pessoa, não sou eu não. Essa mentalidade tosca que a gente tem. Esse senso de justiça danificado pelo pecado que a gente tem. E quando a gente realmente entende que o Senhor, pela sua misericórdia, somente por isso, graça e favor merecido de Deus, sua misericórdia, Ele nos alcança, Ele nos resgata, Ele nos limpa, Ele nos salva, Ele nos dá todas as bênçãos. Né? Max, ele falou algo muito, muito interessante no domingo. Ele disse, olha, tudo aquilo que a gente recebe de bom de Deus, a gente precisa ser agradecido porque a gente não merece. A gente não merece as coisas boas de Deus. O que é que a gente faz para Deus para merecer alguma coisa de bom? Nada. Me diga aí alguma coisa que você faça por Deus que Ele realmente precisa que você faça. Que Ele não possa depender dEle mesmo sozinho. Ele não seria Deus se Ele dependesse da gente. Né? Ele é Deus porque nós é que somos dependentes dEle. Ele que nos criou, não o contrário. Né? Então, e tudo que a gente recebe de ruim, a gente de fato merece. A gente merece as coisas ruins. A gente não merece as coisas boas. E quando a gente merece as coisas boas, meu amigo, é graça pura de Deus. É misericórdia de Deus na nossa vida. E o nosso coração deve explodir de alegria por todas as pequenas coisas que Ele faz. O respirar, o estar vivo, o ser alcançado pela graça de Deus. Né? A família que a gente tem, a comida que a gente tem na mesa, tudo é bênção de Deus, tudo é graça de Deus. Tudo é bondade de Deus. Certo? Então, eu quero realmente frisar isso. Né? Se você foi alcançado pela misericórdia de Deus, você vai se tornar misericordioso, se você realmente compreendeu a misericórdia de Deus. Nosso modo de tratar os outros se refletirá no modo como somos tratados. Lucas capítulo 6, verso 38. Quiserem acompanhar Lucas capítulo 6, verso 38.
Eu não coloquei todos os versículos, porque senão ia ser muito slide. E, enfim. 6,38 diz o seguinte: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão a vocês, ou a vós. Então, quando ele diz, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, à medida que eu trato uma pessoa de um certo modo, eu vou receber em retribuição esse tratamento. Então, nós somos recompensados aqui, mas principalmente somos recompensados lá no reino. Porque o Senhor de misericórdia nos alcançou com sua misericórdia. Ele já nos alcançou. Se nós fomos alcançados pela graça, nós já fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Então, nós já somos abraçados por ela. Então, bem-aventurados misericordiosos. Que nós busquemos ser misericordiosos. Uma atitude misericordiosa. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Não se entenda por condição para ver a Deus a perfeição sem pecado. Neste caso, só Jesus seria digno. Mas pureza de coração aqui significa simplicidade, cristalina sinceridade diante de Deus e firme resolução em cumprir a sua vontade. Isso é uma pessoa limpa de coração. Salmos 40, verso 8. Salmos 40, verso 8 diz assim: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmos 119, verso do 9 ao 16. Salmos 119, 9 ao 16 diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declararei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Isso é ser puro de coração. Essa pureza de coração se encontra onde? No se deleitar na palavra de Deus. E se deleitar na palavra de Deus é aplicar a palavra de Deus. Né? Muitas vezes o que é que a gente faz? A gente entende a palavra de Deus intelectualmente, mas a gente não aplica a palavra de Deus na nossa vida. Né? Então o que é que a gente se torna? O fariseu, que Jesus tanto criticava. Porque a gente entende, eu entendo, isso daqui é certo. Amar o próximo é o que diz na palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo. Amar a Deus é o próximo. Mas eu não amo ao próximo. Então, logo, eu não amo a Deus. Então, não estou cumprindo. Mas eu sei qual é a verdade. Não sei, não? Sei. Né? Não diz isso? A palavra do Senhor diz, não minta. Eu vou lá e minto. Eu sei a verdade. Intelectualmente eu sei, mas eu não aplico. Né? Então, Jesus ele está dizendo que aqueles que são puros de coração não é aqueles que entendem intelectualmente a palavra, mas aqueles que colocam a palavra dele no seu coração e aplicam na sua vida. Porque assim eles alcançam essa pureza espiritual, essa pureza no seu coração, pela aplicação da sua palavra neles. Ok? Alguma questão, alguma pergunta até aqui? Está dando para entender? Glória a Deus. Passei errado não. Só quero apertar o botão de cima. Vamos lá.
Próximo, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Né? Os anabatistas, a gente estudou sobre os anabatistas e a gente viu que ser pacificador está no nosso cerne, no cerne da nossa fé, ser pacificador. E, mais uma vez, eu digo, não basta só ser pacificador, a gente precisa ser todo o resto. Certo? Os pacificadores são aqueles que exercem influência de paz entre as pessoas e promovem a reconciliação destes com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, diz o seguinte: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Certo? Qual é o nosso terceiro valor? Reconciliação é o centro do meu ministério ou do nosso ministério. Reconciliar os homens a Deus. Certo? E é muito interessante isso. Se lembra o que eu disse lá no começo sobre a santidade? Né? Que nós precisamos, que essa é a vontade plena de Deus, santificação, uma vida em santidade, e que as igrejas elas têm, de uma forma geral, fugido disso, saído disso, buscado pregar outras coisas e não o cerne da nossa fé, não o cerne da nossa vontade, da vontade de Deus, mas a nossa própria vontade. Né? E é interessante isso, porque o que acontece? Porque a gente não busca a santidade. Mas por que a gente não busca santidade? A gente não busca santidade porque a gente não conhece um Deus santo. E por que a gente não conhece Deus santo? Vai cair lá no capítulo que fala, em Atos, quando Paulo ele olha para uma estátua e tem lá uma inscrição, ao Deus desconhecido. Muitas vezes a gente vive uma vida cristã nominal. Né? Nós olhamos para Deus, né? Pelo exemplo que os outros vão dar de Deus. A gente desfruta Deus ou tem algum conhecimento de Deus por aquilo que as pessoas estudaram e falaram para nós, ou por aquelas pessoas que sobem no púlpito e falam alguma coisa. A gente se alimenta de pouquinho em pouquinho, de grão em grão, assim, espalhado assim. De qualquer lugar a gente vai comendo aqui, um pouquinho acolá, mas não tendo essa sede, essa fome de buscar-o realmente. Então a gente, muitas vezes, são pessoas que se dizem cristãos, mas adoram um Deus desconhecido. É um Deus que elas não têm intimidade e não têm conhecimento. Certo? E aí, chegam em casa, né, e não exercem isso daí. Uma coisa, em teoria, simples. Até certo ponto, ser pacífico. Ser aquele agente reconciliador dentro do seu lar. Dentro da escola, dentro do trabalho. Muitas pessoas, elas são o exato oposto disso. Elas são aquelas pessoas que começam a briga. Elas são aquelas pessoas que querem estar certo. Doa quem doer, custe o que custar, eu estou certo, acabou-se o mundo. Eu era assim. Não interessava o quanto eu estivesse errado, eu estava certa. Ai, meu Deus, era engraçado. Hoje eu penso assim e vejo como isso era terrível na minha vida. Né? Quantas vezes eu deixei de pedir perdão, pedir desculpa, de me reconciliar com alguém, porque eu não reconhecia que eu estava errada. Porque eu queria estar certa, torta e à direito. Né? E a palavra do Senhor ela vai nos tratando e vai nos ensinando que nós precisamos ser bem-aventurados, alegres. Por quê? Porque somos pacíficos. Nós precisamos ser isso no mundo. E muitas vezes é difícil porque a gente não quer controlar a nossa personalidade, a nossa... esqueci a palavrinha aqui. A gente é uma pessoa bruta e a gente aceita Jesus. E a gente continua sendo bruta. Né? A gente é uma pessoa mal educada, aceita Jesus e continua sendo mal educada. A gente... queria ser o certo de tudo e a gente continua querendo ser o certo de tudo, mesmo depois de aceitar Jesus. E por que essa conduta não muda? Porque a gente ainda não conheceu, não desfrutou de um Deus santo, do conhecimento desse Deus. Né? Porque somente assim nós vamos ser santos. Buscar essa santidade como alvo de vida. Daqui a 10 anos queira ser mais santo. Amanhã queira ser mais santo do que você é hoje. Né? Porque
todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Está lá em Romanos 8,14. Serão chamados filhos de Deus os que vivem conforme descrito neste versículo. O versículo que acabei de ler. E receberão a aprovação divina e sentirão pelo testemunho do Espírito que agrada o Pai. Romanos capítulo 8, verso 16. Romanos 8, 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Alguma pergunta até aqui? Deu para entender? Estamos sendo pacificadores em nossos lares, em nosso trabalho, em nossa sociedade. Amém? Glória a Deus. Não vai acabar. É só isso aí. Bem-aventurados os perseguidos, esse é o 8º e último, bem-aventurança. E a partir daí vem a questão do sal e luz, que eu vou tratar de forma bem rápida. Mas ele vai dizer, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Os perseguidos são aqueles que são alvos de zombaria e risos, os desprezados e que sofrem abusos somente porque se esforçam por viver como verdadeiros cristãos. Estes são os que bebem do mesmo cálice de que o mestre bebeu. João capítulo 15, verso 20. João 15, 20 diz assim: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Estes confessam Jesus diante dos homens, e ele, Jesus, por sua vez, os confessará diante de Deus e dos anjos, e será grande seu galardão nos céus. Muitas pessoas acreditam que são perseguidos. E aí teve uma pessoa que chegou, eu sou muito perseguida no meu trabalho. Eu disse, mas como assim perseguido? Aí ela disse, não, porque minha patroa diz, pede para ela fazer coisas a mais do que o que ela deveria fazer. Eu disse, ela só faz isso com você? Não, mulher, ela faz com todo mundo, ela explora todo mundo. Eu disse, tá, então não é perseguido. O que é que isso tem a ver com perseguição? Perseguição está aqui, ó. É sofrer abuso somente porque você quer seguir o padrão do reino. É você chegar numa roda de amigos e as pessoas verem que você é cristão e você dizer assim, cara, eu não concordo com isso. Eu vou ficar com fulano Beltrano. Rapaz, isso não está certo. Pela palavra do Senhor, diz que nós precisamos ter esse padrão moral de conduta. Né? E começa a falar piada imunda. Né? Eu trabalhei em um restaurante que as pessoas faziam isso. Elas ficavam tirando brincadeira uns com os outros e era sempre dentro desse contexto de sexualidade. Né? Sempre esse contexto. E eu ficava na minha. E quando as pessoas vinham falar comigo, eu dizia, não, eu sou cristã, não posso viver desse jeito. Pensar desse jeito, estar nessa roda. Então, eu ficava na minha ali, meio que excluída por causa disso. E tinha uma outra pessoa que dizia ser cristã, mas ela fazia a mesma coisa. Aí a gente volta lá no Salmos, capítulo 1, né, o Salmo 1, e diz, não vos assentei na roda dos escarnecedores. Não é somente você participar, porque ela participava, infelizmente. Mas é também só ficar ali. E você fica lá, de braços cruzados, escutando e rindo, né? Rindo das piadas que o povo fala. E a pessoa, quando alguém... rapaz, mas tu não é crente? Ele diz, a pessoa chama minha atenção, estou sendo perseguido. Não, você está sendo chamado a atenção pelo seu caráter distorcido. Né? Porque você diz que é cristão, mas você não segue uma conduta de um cristão. Então, você está sendo chamado a atenção, você está sendo ridicularizado porque você procurou por onde. Né? Isso não é perseguição. Exato. Né? Então, é muito interessante isso daqui. E a palavra do Senhor diz que virá uma grande perseguição. Eu quero concluir esse versículo, capítulo 5, verso
do 10 em diante, ele vai dizer: bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Entendam, por minha causa. Por causa do reino, por causa da fé em Jesus Cristo. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E eu não entendo as pessoas que dizem: eu estou sendo perseguido, e vem: meu irmão, ore por mim, estou sendo perseguido. Aí o versículo 12 diz: exultai, alegrem-se, vibrem, porque vocês estão sendo perseguidos. Né? A gente vê na história pregadores que diziam: poxa, hoje eu não levei uma pedrada, hoje eu não fui, não aconteceu nada comigo. E eles começam a orar: Senhor, estou fazendo algo errado, porque hoje eu não fui perseguido, hoje eu não sofri nenhum dano. E hoje em dia a gente: meu irmão, ore por mim, porque eu estou muito sendo perseguido no meu trabalho. E não tem nada a ver com perseguição de fé, nada. A gente nem passou por isso ainda. Aqui no Brasil, não. E imagine esse povo quando começar a perseguição de fato. Porque a gente acha que existe tantas coisas que nos abatem hoje em dia, que o Senhor permite que aconteça conosco. Coisas ruins que vêm e nos acontecem. Né? A questão de doença, a questão de perdas, a questão de dificuldades. Porque o Senhor está nos preparando o nosso caráter para as perseguições. É para isso que vem. Sabe o versículo que diz: todas as coisas cooperam para o bem? As coisas ruins que nos acontecem também estão nos preparando para o bem maior da vinda de Cristo, para que a gente esteja pronto, para quando vier a perseguição de verdade, a gente entenda que aquilo é a vontade de Deus. E eu não posso fugir. Eu preciso estar de pé, diante de tudo que acontecer. Se eu tiver que morrer, que morra. Se eu tiver que sofrer por causa da perseguição, glória a Deus, se alegre e vibrem, porque assim também perseguiram o seu Senhor. A minha mania de só subir aqui esse negócio. Né? Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O sal possui vários usos, mas no Antigo Testamento ele é mais frequentemente um agente de purificação. Por favor, eu vou passar esses slides para vocês, então leiam esses versículos que estão aqui, porque eles complementam o estudo, tá bom? Como sal da terra, os discípulos de Jesus devem purificar o mundo corrupto por meio do seu exemplo de vida justa e sua proclamação do Evangelho. Você lembra que nós somos sacerdócio real? Nação santa? Povo adquirido? Para que anunciemos as boas obras do Senhor? Pois bem, aí se encaixa aqui. Nós somos o sal da terra. Cadê o ponto final ali? Todavia, se um cristão professo, aquele que diz ser cristão, age de forma insensata e mundana, ele está sendo como o sal que perdeu seu sabor e utilidade. O verbo lançar fora, como ele diz assim, para nada mais presta senão para se lançar fora. Esse verbo aí, lançar fora, descreve o descarte de algo inútil. E o verbo pisado que tem ali, e ser pisado pelos homens, faz alusão ao tratamento que os discípulos imorais receberão do mundo. Esse escárnio que o mundo vai ter, daqueles que dizem: esse bicho é crente nada, coisa nenhuma. Sabe isso? Que as pessoas vão falar de Jesus, uma pessoa vai falar de Jesus. E quem é tu para falar de Jesus? Tu faz a mesma coisa que eu? Tu pensa não que eu não sei que tu traz tua mulher? Esses vão ser pisados, humilhados pelo mundo. Porque eles não seguem, eles não estão sendo sal, eles não estão salgando o mundo. Nós somos chamados para trazer essa pureza ao mundo, essa santificação ao mundo. Mas se a gente não busca em nós, em nossa vida cotidiana, essa purificação, como é que a gente vai salgar o mundo? O que é que a gente vai trazer de bom para o mundo se a gente não tem nada de bom em nós? Né? Por isso que a gente deve buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque é dele que vem esse sal puro de purificação. E último aqui, para concluir o sermão, essa primeira parte. Vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas do velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vós sois a luz do mundo. Faz alusão a Isaías, capítulo 9, verso 1 e 2, ao capítulo 42, verso 6, e ao 49, verso 6. Todos eles, esses versículos, são textos que descrevem o ministério do Messias como essa luz do mundo. Os discípulos de Jesus devem ser essa extensão do seu ministério, levando a salvação aos confins da terra. O discípulo não oculta sua fé e suas boas obras, refletem o amor de Deus. A justiça exigida no Sermão do Monte é um dom divino que Deus concede a seus seguidores, né? Nós somos essa extensão do ministério de Jesus. Jesus é a luz. Se essa luz habita verdadeiramente em nossos corações, nós também precisamos ser luz. E a luz, para iluminar, ela precisa estar no lugar alto, ou seja, ela precisa ser vista. Então, nós não podemos, de forma alguma, ser crentes agentes secretos. Nós precisamos estar em destaque. Não destaque para chamar a atenção para nós, né? Mas um destaque correto, onde as pessoas sabem para onde elas precisam recorrer quando elas precisam de uma oração. Eu vou para fulaninho de tal, porque ele é crente, ele vai orar por mim. O Senhor vai atender a oração dele, porque ele ora e Deus atende, né? Eu estou passando por um problema, eu vou lá em fulaninho, porque fulaninho ele realmente vai ajudar, porque toda a vida que eu vou lá, ele me ajuda. Eu posso contar com fulano, eu posso confiar em Beltrano, porque ele realmente não conta meus segredos para todo mundo, né? Ele não é um bocudo, uma bocuda. Nós precisamos ser a luz do mundo, né? E somos luz através de nossas atitudes. Vai eu de novo voltando. Meu Deus do céu. Gente, fizeram esse negócio errado. Passar para frente é o botão de baixo e passar para... Enfim, conclusão. Jesus começa o Sermão do Monte falando de felicidade. Os seres humanos são ávidos por satisfação e felicidade, mas buscam satisfazer seus prazeres nos lugares errados e com as coisas efêmeras, ou seja, passageiras, volúveis. Contudo, Jesus ensina que desfrutar da presença e do amor de Deus é o maior e melhor prazer que podemos alcançar e nele sermos verdadeiramente satisfeitos e bem-aventurados. É no nosso Criador que nós alcançamos a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação. E todas essas necessidades que temos, a questão de coisas financeiras, materiais, a questão de satisfazer sentimentos, né? As nossas necessidades físicas, elas são atendidas em Deus, da forma correta. Só que a gente quer o quê? A forma errada. A gente faz o quê? Peca. E faz o quê? Se afasta de Deus, né? E o salário do pecado? Morte. Então, o Senhor, Ele diz, bem-aventurados, felizes, alegres, contentes, são aqueles que buscam em Deus essa felicidade, esse contentamento, essa satisfação. E serão satisfeitos. Aonde? Em Deus. Para encerrar, Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Amém? Deu para entender? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Lone? Dá o microfone aqui, pastor, por favor. A Lone. Não é uma pergunta, é só um comentário. Estava me lembrando que quando eu me converti, sempre que falavam relacionado ao Sermão do Monte, falavam sobre as bem-aventuranças. Então, para mim, bem-aventurança fazia parte era o Sermão do Monte. Então, qual a minha surpresa quando depois eu comecei a ler a Bíblia em sequência, e quando eu cheguei no capítulo 7, lá, final do Sermão do Monte, eu disse, como assim? Como assim? Aí eu fui entender que o Sermão do Monte não eram só as bem-aventuranças, né? Então, essa é a importância da gente ler a palavra de Deus, né? A gente sempre precisa enfatizar isso, que é importante a gente ler, não ficar só no que o pregador fala, né? Ler a Bíblia e procurar saber mais e completar.
Porque se eu ficasse nessa de as bem-aventuranças são... o Sermão do Monte são só as bem-aventuranças, estaria perdida até hoje. Hoje foi explicado. Amém. Né? E uma coisa que eu quero enfatizar aqui e lançar como desafio aqueles que estão assistindo, aqueles que são membros dessa igreja. Leiam em casa o Sermão do Monte. A gente falou sobre as bem-aventuranças, então passe a semana inteira estudando as bem-aventuranças. Entendam de verdade essas bem-aventuranças e principalmente busque aplicar elas na sua vida. Se você está com dificuldade em alguma, ore ao Senhor. Peça ao Espírito Santo de Deus que lhe dê forças para que você realmente construa esse caráter que você precisa como cidadão do reino dos céus. Amém? Todos nós precisamos, inclusive eu, vou fazer exatamente isso. Eu já fiz minha devocional, já estou em outro capítulo, mas eu vou voltar essa semana novamente para as bem-aventuranças de novo, para acompanhar esse desafio que eu mesmo lancei. Tá bom? Então vamos estar orando ao Senhor nesse momento, agradecendo a Ele. Senhor, meu Deus, nós recorremos ao Senhor, meu Deus, em humildade de coração, de espírito, sabendo que nada temos, nada somos, Senhor, sem Ti. Queremos Te pedir, ó Deus, Te implorar, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor cumpra em nós, Senhor, a Tua palavra. Que nós possamos, ó Pai, mediante o Teu Espírito Santo, conseguirmos, ó Deus, alcançar esse caráter cristão. Esse caráter que Jesus Cristo nos ensinou nas bem-aventuranças, ó Pai. Que possamos meditar na Tua palavra, Senhor. Que possamos, ó Deus, realmente ter sede, ter fome, Deus, da Tua justiça. Ó Deus, que nós possamos, Senhor, ser agentes de reconciliação onde quer que a gente vá. Ó Deus, que nós possamos ser mansos mediante aquilo que a Tua palavra nos ensina e não segundo o nosso conceito de mansidão. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos sim, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, nos chegar a Ti, Senhor, arrependidos pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pela nossa pequenez, Senhor, e chegar diante de Ti, ó Pai, chorar, Senhor, diante de Ti em arrependimento. E buscar sempre, Senhor, crescer em graça e em conhecimento de Ti. Deus, em nome de Jesus, nos prepara, Senhor, no decorrer dos nossos anos aqui na terra, ó Pai, para que possamos entender que aqui somos peregrinos, que aqui não é nosso lar, Senhor, e para que possamos, ó Deus, praticar, Senhor, viver aqui como cidadãos do reino dos céus. Porque é para lá que nós somos e nós somos herdeiros desse reino, Senhor. Então que nós possamos viver dentro desse padrão. Ó Deus, em nome de Jesus, e se nós fomos perseguidos, é para a Tua honra e para a Tua glória. E que realmente a gente venha entender que nós precisamos nos alegrar em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, porque nós somos o povo mais bem-aventurado da terra. Não pelo nosso próprio mérito, Senhor, mas pela Tua graça. Em nome de Jesus, leva-nos em paz aos nossos lares. Aos que estão aqui, aqueles que estão nos acompanhando de casa, Senhor, os guarda em Tua paz. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a todos, boa noite, fiquem com Deus.